Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Quem está feliz demais aí, dá um glória a Deus aí. Que bênção a gente poder estar junto hoje, nesses dias. Eu creio que Deus começou uma obra ontem. Já fiquei sabendo que foi sobrenatural ontem à noite. Hoje à tarde foi tão especial poder compartilhar com os irmãos. Foi uma conversa assim tão gostosa, agradável. Vi uma juventude aberta. Homens e mulheres abertos àquilo que Deus tem para fazer, e eu creio que Deus vai fazer muito mais. Você pode olhar para o teu irmão e falar para ele assim, olha, Deus vai fazer muito mais. Boa noite, gente. A paz do Senhor para todos. Uma palavra de expectativa ao teu coração, porque nós temos um Deus que supre as nossas expectativas. Então, cria expectativa essa noite, tem mais para você. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Hebreus, capítulo 10. Você pode ficar de pé só por um instante? Hebreus, capítulo 10. Fique de pé por um instante. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos a Hebreus, depois vamos a Atos. Hebreus 10, verso 19, a Bíblia diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Vem comigo um pouco antes, em Atos capítulo 4. O escritor de Hebreus diz, Hebreus 10, verso 19, tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos. Atos 4, verso de número 8. Atos 4, verso de número 8. A palavra do Senhor diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então ele, vendo a ousadia, por favor, repete comigo, vendo a ousadia. Diga mais forte ainda, vendo a ousadia. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e imbelos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Coloque a sua Bíblia sobre a sua cadeira. Ainda de pé, levante bem alto as suas mãos. E ao levantar as suas mãos, levante a sua voz ao Senhor nessa hora. Fale para Ele que você quer ouvir a voz dEle hoje. Essa voz que nos fez andar por sobre as águas, essa voz que cura, essa voz que despedaça o jugo. Pai, essa noite nós queremos ouvir a Tua voz. Estamos com as mãos estendidas e o coração rendido diante do Senhor. Nós não queremos que nenhuma preocupação, nenhum cansaço, nenhuma distração nos roube de ouvir a Tua voz. Nós estamos rendidos em Tua presença, Pai. Nós estamos famintos por ouvir a Tua voz. Nós estamos tão famintos de ouvir a Tua voz, que um homem vai falar,
mas nós vamos ouvir é a tua voz, Senhor. Fala conosco essa noite. É o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode assentar, meu? Eu devo dizer aos irmãos que quando eu vi o tema da conferência, eu fiquei muito, mas muito empolgado com a perspectiva de caçadores. Me lembrei de um livro muito antigo, que eu li já faz alguns anos, chamado Caçadores de Deus. Quem já ouviu falar desse livro? Esse livro, irmãos, é uma bomba no coração de quem está com fome e sede. Se você está nessa vibe de querer mais de Deus, eu te indico mesmo a ler o Caçadores de Deus, de Tom Tine, é um grande livro. Mas eu estava pensando em meu coração e do que nós precisamos para sermos caçadores de Deus. Gente que vai caçar o Senhor, que vai, na perspectiva do nome, buscar mais a Deus. E quem busca, nós sabemos que vai encontrar. Tem um componente que nós vamos ver essa noite, importantíssimo, para nós buscarmos a Deus. Algo que a igreja brasileira precisa muito, chamado ousadia. Eu acho interessante que o escritor de Hebreus, quando ele diz tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos, eu acho muito interessante. E quando o escritor de Hebreus disse isso, não havia mais templo em Jerusalém. Quando o escritor de Hebreus disse isso, irmãos, não havia mais nenhum templo em Jerusalém que pudesse haver uma questão do Santo dos Santos. O templo de Jerusalém foi destruído por volta de 70 anos depois de Cristo. Então não havia átrio, nem santo lugar, nem Santo dos Santos terreno, para que o escritor de Hebreus dissesse isso. Tenham ousadia para entrar no Santo dos Santos. O que nós temos hoje, até hoje em Israel, é apenas o muro das lamentações. Não temos mais a dimensão da Arca da Aliança e do Santo dos Santos. O escritor de Hebreus disse o que disse. Tudo bom o que você está querendo dizer? Que o escritor de Hebreus não está falando de um lugar geográfico. Ele está falando de uma dimensão celestial. Ele está dizendo que se você quer caçar Deus, se você quer entrar numa nova dimensão em Deus, você precisa de ousadia para entrar. Irmãos, Deus vai te encher essa noite de ousadia. Fala para o teu irmão assim, Deus vai te encher de ousadia essa noite. Irmãos, mas antes da gente ver essa ousadia, antes da gente entender o que é, deixa eu te fazer uma pergunta e eu queria que você me respondesse com toda a sinceridade aqui. Quem aqui tem um temperamento tímido? Levanta a mão, só os tímidos. Pode ser sincero aí, levanta a mão mais. Tímido, levanta a mão assim, né? Só os tímidos, levanta a mão mais alto, deixa eu ver vocês. Olha, não estou sozinho nessa. Baixa aí os tímidos. Quem aqui é mais extrovertido, mais falante, mais... Olha como é que extrovertido é, gente. Olha só isso. Ô, gente, vocês podem até não acreditar, mas eu estou na turma primeira, eu estou na turma dos tímidos. O tímido está me olhando assim, falando assim, é ruim, hein, Drummond? Você tímido, com o microfone na mão, falando com a gente. Irmãos, até hoje eu me pergunto, o que faço eu com o microfone falando para tanta gente? Porque eu sou aquele tímido, como diz lá em Minas, de com força. Amado, eu me lembro que na faculdade, só de pensar em fazer uma pergunta para o professor na sala de aula, o meu coração já batia mais forte e o meu rosto ficava todo vermelho. Irmãos, eu estou falando, pregando, como Deus tem me chamado. Como você não me conhece, você pode achar que é natural, mas eu bem sei o que a graça de Deus operou em mim para eu estar fazendo isso. Talvez você está me ouvindo aqui, você seja tímido e você está vendo um chamado na sua vida, você fala assim, a minha timidez vai me impedir, Drummond. Eu quero te dizer, a graça de Deus vai te capacitar. Mas eu era tão tímido, irmãos, eu me lembro, no jardim da infância, me lembro disso até hoje. Eu me lembro eu indo no jardim da infância com a minha merendeira azul do He-Man. Quem lembra do He-Man aí, além de mim? Olha isso, gente. Jaspion, Jiraiya. Ó, só. A merendeira do pastor Félix era do Spectrum Man. Tem pra mim. Preto e branco. Mas eu me lembro da minha merendeira azul, do He-Man. E eu me lembro de um mesão que tinha assim no jardim da infância, gente. Aí pegava a lancheirinha, abria a lancheira, e
e a gente ia comer no lanchinho do Jardim da Infância. Só que na frente do mesão, onde a gente comia, tinha um parquinho para as crianças brincarem. Só que as crianças, assim, estavam doidas para brincar logo no escorregador, aquela coisa toda. E elas pegavam o lanche, gente, enfiavam o lanche todo na boca e saía correndo para brincar. Lógico, a tia ficava perto para ver quem fazia isso, para não acontecer, para a criança comer devagar, né? Aí a cena era assim. O garoto botava o lanchinho na boca, saía correndo para brincar, a tia fazia assim, na frente de todo mundo. Ela fazia assim, volta. Volta e come devagarzinho. Gente, eu tímido, jamais queria que a tia chamasse a minha atenção na frente de todo mundo. Me lembro disso até hoje. Olha como traumatiza a vida de uma criança. Lembro disso até hoje. Me lembro que estava todo mundo no parquinho brincando. E eu ainda comendo meu lanchinho. Tipo, olhando para a cara da tia assim, dizendo assim, eu posso ir? Me lembro numa aula de português, de substantivo composto. Quem lembra de substantivo composto? Estou bem velho no início da mensagem, né? Substantivo composto, 2 palavras com um hífen no meio, te ensinando o que era. Eu me lembro um momento que a professora parou e falou assim, agora, alunos, eu quero que vocês me deem exemplo de substantivo composto. Aí um levantou a mão e falou assim, tia, guarda-sol. Certo? Tia, guarda-chuva. Eu não sei o que me deu, eu levantei a mão. Irmão, coração acelerado. Todo mundo acertando. Eu já nervosão. Aí a tia chegou, Drummond, pode falar. Aí eu enchi a boca e falei assim, ferro velho. Irmão, eles fizeram o que vocês fizeram agora. Irmão, eu queria me enfiar debaixo da terra e sumir. E tímido já não fala na frente dos outros, ainda fala errado. Mas é um acanhamento. A timidez muitas vezes nos leva a ficarmos acanhados na nossa. Se você estiver numa mesa com um tímido e tiver uma porção de gente que o tímido não conhece, irmão, você não fala em voz alta para o tímido assim, ei rapaz, você não está falando nada? O tímido sempre vai sair com aquela, é porque eu estou comendo. A timidez, irmãos, é um acanhamento. Por que você está falando disso, Drummond? Porque o que nós vamos comentar hoje para a caça ao Senhor, para a busca ao Senhor, irmãos, é exatamente o contrário. A timidez é um acanhamento que muitas vezes nos leva a não agir, a não fazer. O que nós vamos viver e experimentar para entrar no Santo dos Santos, para vivermos uma dimensão em Deus mais poderosa, exatamente o contrário da timidez, chama-se ousadia. Me deixa, por favor, acalmar os tímidos que estão aqui. O problema não é você ter um temperamento tímido ou extrovertido. A grande questão, irmãos, é que nós não podemos ser tímidos para obedecer à direção de Deus. Deus pode e quer nos dar, irmãos, ousadia, seja a gente tímido ou extrovertido. Deus vai nos encher de ousadia para obedecer a palavra que Ele tem nos dado. A ousadia aqui, irmãos, é uma ousadia que vive aquilo que Deus nos chama a viver. Ser um extrovertido ou um tímido. Irmãos, nós precisamos de ousadia para viver aquilo que Deus tem para nós. Se a timidez é um acanhamento que nos leva a ficarmos escondidos em nós mesmos, parados em nós mesmos, a ousadia é exatamente o oposto. A ousadia me leva à ação. O dicionário define a ousadia como um destemor, uma coragem entusiástica. Se você olhar bem, você vai perceber que o destemor, a coragem entusiástica, o dicionário chega a definir a ousadia não apenas como uma coragem, como um destemor, mas o dicionário chega a dizer que ousadia é um atrevimento. Irmãos, é interessante você olhar o texto de Pedro e de João aqui, texto que nós lemos de Atos 4:8. Você vê que Pedro e João, antes de Atos 4, a Bíblia diz que havia um coxo na porta do templo. E esse coxo estava pedindo esmola, estava pedindo dinheiro. Pedro e João olharam para ele e falaram assim, olha, nós não temos prata e nem temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda.
E houve um milagre ali na porta do templo. E o Sinédrio, a classe religiosa da época, pegou eles para perseguirem eles. Quando pegou eles, falaram assim: com que autoridade vocês fizeram esse milagre? Aí a Bíblia diz, em Atos 4:8, que nós lemos, que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: em o nome daqueles que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos. O único nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Irmão, quando Pedro terminou o discurso, o Sinédrio, a classe religiosa da época, a Bíblia diz, eles vendo a ousadia de Pedro e João. Na leitura eu pedi até para você repetir, porque é interessante. Ao final do discurso de Pedro, eles viram a ousadia de Pedro e João. E mesmo sabendo que eles eram iletrados, incultos, ou seja, não tinham muito estudo, não tinham muito conhecimento, pela ousadia, vendo a ousadia deles, eles souberam que eles haviam estado com Jesus. Essa coragem, esse destemor, esse atrevimento a testemunhar do Evangelho, fez o Sinédrio saber o seguinte: esses aí estiveram com Jesus. Irmão, o que você está dizendo? Que a ousadia foi o fator de identificação para dizer o seguinte: esses discípulos aí caminham com Jesus. Irmãos, foi como se a ousadia daqueles homens em testemunhar o Evangelho fizessem eles serem reconhecidos como homens que caminhavam com Jesus. A ousadia foi a camisa de identificação de que eles haviam estado com Jesus. Irmão, se você vê alguém com a camisa do melhor do Brasil, que é a do Flamengo, olha que igreja ungida, irmão. Sempre tem alguém para repreender, mas se você vê alguém com a blusa do Flamengo, você não acha que ele torce por Vasco? Ninguém torce por Vasco nessa igreja. Ninguém. Tem alguém que torce por Vasco na igreja? Precisamos de orar mais. Fluminense? Botafogo? Galo? Olha aí, ó. Corinthians? Tem Corinthians aí? Chapecoense. Agora olha aqui pra mim, gente. Você vê uma pessoa com a camisa do Flamengo, você sabe qual é o time que ele torce. Quando eles viram a camisa de ousadia de Pedro e João, falaram assim: esses aí é o time de Cristo. A ousadia identificou eles como homens que caminhavam com Jesus. A ousadia é a marca do cristianismo. A ousadia da igreja em viver a palavra, em buscar intimidade com Deus, é uma identificação que ela pertence a Cristo Jesus. O assunto que nós vamos falar aqui, irmãos, é mais do que um componente para buscarmos mais a Deus. É algo que nos identifica como cristãos. Irmãos, se isso é tão importante, precisamos entender com profundidade o que é ousadia. Quais são as características de uma pessoa ousada? Irmãos, se estamos falando de uma coragem, de um destemor, você vai reparar uma coisa. Uma pessoa ousada, se você quer ser um homem ousado, existe uma primeira característica que eu quero falar com você. É que uma pessoa ousada, ela é destemida para agir. O ousado é marcado pela ação. Uma das características de uma pessoa ousada é a ação. Diga comigo, ação. É impressionante, gente. A gente, pela bondade e graça de Deus, tem ido em muitos lugares pregar a palavra do Senhor. E o que a gente percebe muitas vezes, irmãos, e eu como pregador falo isso para vocês, nem todo lugar é como essa igreja abençoada, viva, cheia de jovens adoradores que caçam o Senhor, que buscam a Deus, aleluia. Tem lugar que eu vou, irmãos, vou ser sincero com vocês, que olha alguns irmãos, que é só o sangue, o fogo e a fumaça.
Sabe cara de zumbi enquanto você prega? Tipo assim. Tá falando a verdade da vida da pessoa. É um Walking Dead. E são pessoas, gente, o que é mais assustador é perceber o seguinte, que muitas dessas pessoas sabem, mas não vivem o que sabem. Interessante que a nossa sabedoria ocidental, o jeito que a gente acha que uma pessoa sabe ocidental, você já reparou? Como é que fulano sabe? Fulano é PhD, fulano é doutor em divindade, fulano sabe citar o versículo de cor, já reparou? Que a gente acha que alguém sabe quando essa pessoa tem um conhecimento acumulado. Mas Tiago 3, verso 13 diz o seguinte, quem dentre vós é sábio e inteligente? Tiago diz, mostre pelas suas obras de mansidão. O que Tiago está dizendo? Que quem sabe não é quem tem conhecimento acumulado, é quem tem conhecimento praticado. Sabedoria não é conhecimento acumulado, sabedoria é conhecimento praticado. Um ousado é sábio, ele pratica aquilo que sabe. Mas é impressionante, gente. Chega uns crentes pra gente e fala assim, ai, Drummond, eu tô tão cansado, eu tô tão frio espiritualmente. Eu pergunto para ele, o que você vai fazer quanto a isso? Ah, não vou fazer nada, só queria te contar que eu tô assim. Cara, eu tô tão fraco espiritualmente, eu tô te contando, Drummond. Pra quê? Tá bom, irmão. Vamos orar, mas você vai orar, vai buscar? Não. Não tem um bando de gente hoje que constata fatos, mas não faz nada para mudar os fatos. Que diz, meu casamento está no buraco, minha vida está fria, eu não oro mais, eu não busco mais, mas essa pessoa não tem ousadia de mudar a situação. Um ousado não fica só vendo as coisas, ele age. Há uma marca de uma pessoa ousada, irmãos, ele é de ação e não de blá blá blá. Ele não fica só falando como a vida está, ele faz algo para mudar a vida, irmãos. Tem gente que parece que a vida dele é um cinema. E ele é a plateia. Aí ele está com a Coca-Cola, com a pipoca e vendo a própria vida no telão. E ele vê a vida dele, ele ri, ele chora. Ai, que final triste. Mas ele não faz nada, ele é plateia. Ah, meu casamento está no buraco, minha vida emocional está ruim demais, meu ministério está ruim, meu chamado está ruim, irmão. Você não é a plateia da tua história. Você é o protagonista da tua história para fazer a diferença. O ousado não assiste a própria vida. Ele não é plateia da sua própria história. Gosto muito de uma expressão do pastor Antônio. O pastor Cirilo diz que existem dois tipos de pessoas na igreja. Existem os observadores e existem os adoradores. Os observadores são aqueles que estão sempre observando. Que revelação revelada agora, né? Observador observa. Daqui a pouco a gente vai subir para cima e descer para baixo. Observador. Está sempre olhando. Está sempre vendo os outros. Já reparou que quem está observando geralmente vira um crítico? Mical ficou na janela vendo Davi dançar e começou a criticar Davi. Observador geralmente vira crítico. Está no louvor, a pessoa está lá se rasgando, falando alto com Deus. Observando, ele fala assim, sei para que falar tão alto, Deus não é surdo. Aí a pessoa está falando baixinho, ele fala assim, por que não clama mais alto ao Senhor? Deus quer ouvir o clamor dele. Então, geralmente vira crítico. Irmão, Deus chamou todo crente para dar fruto. Mas tem crente que acha que foi chamado para ser vigia do pomar. Olha lá, aquele lá não está dando fruto não. Olha o fruto daquele outro lá podre. São observadores. O pastor Antônio Cirilo disse que quando Jesus vier buscar a igreja,
Ele não vai levar os observadores. Porque, afinal de contas, os observadores observaram a vida inteira. Deus não vai tirar deles a função quando Jesus estiver levando a igreja. Então, quando a igreja estiver subindo, eles vão estar lá. Olha, não é que é verdade mesmo aquele negócio? Olha aquele irmão gordinho como sabe devagar. Não olheis para o lado essa hora. Sempre tem um, né, gente? Agora, meu amado, ele vai chamar os adoradores que têm um olhar só para o alto. Gente ousada que parou de olhar para o lado e tem um olho voltado só para ele. Chega de observar. Escute, preste atenção. Chega de observar a intimidade de Deus dos outros. Deus chama essa conferência para que você ousadamente busque a Ele. Ação. Irmãos, uma pessoa que não vive na ousadia, ela sempre se apoia no seu conhecimento e diz, eu já sei. Quando uma pessoa diz isso, irmão, já sei que ela não vai fazer nada. Que ela tem esse conhecimento acumulado, mas não praticado. Ela diz, eu já sei. Mas, biblicamente, a gente acabou de falar, só sabe quem pratica, gente. Então, a pessoa fala assim, eu sei que eu devo orar. Irmão, você só sabe se estiver orando. Ah, eu sei que eu devo ler a palavra. Você só sabe se estiver lendo. A sabedoria bíblica, irmão, só pode ser mostrada pela prática, assim como a ousadia. A ousadia é marcada pela atitude, pela ação. Alguns irmãos, às vezes, apoiados em uma teologia que parece que só tende por um lado. Eles falam assim, não, Drummond, eu quero até agir, mas eu estou esperando o Senhor. Pela vontade soberana de Deus, Drummond, Ele vai agir. Mas, irmão, olha para a Bíblia. Lucas capítulo 11, verso 9, você vai reparar que não é o homem, na verdade não é Deus quem vai fazer, é Deus que está esperando o homem agir. Lucas 11, 9 diz o quê? Pedir e o quê, gente? Pedir o quê? Olha a ordem do versículo que a gente pode citar junto. Pedir, uma ação minha, nossa. Dar, uma ação de Deus. O texto diz, batei a porta e... Pode falar mais alto. E o quê? Abrir-se-vos-á. Bater é uma ação nossa. Abrir a porta é uma ação de Deus. Olha a ordem do versículo. Pedir, uma ação humana. Dar, uma ação de Deus. Bater a porta é uma ação nossa. Abrir a porta é uma ação de Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar, primeiro, uma ação nossa. Ser achado é uma ação de Deus. Mas primeiro vem a ação humana, para depois a reação divina. Tem irmão que fala para mim assim, Drummond, eu queria tanto uma visitação de Deus na minha vida, irmão. Ele abriu um novo e vivo caminho para você visitar o céu a hora que você quiser, meu irmão. Tenha ousadia. Eu quero tanto mover de Deus na minha vida, irmão, é Deus que está esperando mover seu na direção dele. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar-me-eis e me achareis. Bata a porta para ela se abrir. Plante para colher. Toque nas vestes para ser curado. Cai na fornalha para ver o quarto homem. Entre na cova dos leões para ter livramento. Se você quer viver o sobrenatural, irmão, faça algo natural e você vai ver algo sobrenatural acontecer na tua vida. Aleluia! Se é para o Senhor, bata mais forte mesmo. Aleluia! Agora sabe o que dói no nosso coração, irmão? É ver querendo dar, querendo ser achado, querendo abrir porta, mas esperando a atitude nossa.
Cara, tem casamento indo pro buraco. O marido não tem a ousadia de olhar na cara da esposa e falar assim: amor, me perdoa, eu te amo. Tem jovem que não tem disposição de pegar uma esponja e lavar uma louça para a mãe. Oh, Jesus. O que isso tem a ver com caça com Deus? Tem tudo, irmão. Porque o céu não vai só te dar um arrepio, o céu vai mudar a sua vida, os seus relacionamentos. Eu me lembro que quando a gente casou, eu e minha esposa, eu me lembro que logo no início do nosso casamento ela teve uma enfermidade. E ela precisou passar um tempo de repouso. Irmãos, mulher, só as mulheres levantam a mão aí, só as mulheres. As mulheres são só um pouquinho esquisitas. Só um pouquinho de nada. Da minha esposa, mal de saúde. Aí eu chego perto dela, repousando na cama. Ela vira para mim e fala assim: amor, a casa está toda suja. Eu olhei para ela e falei assim: amor, o mais importante é a sua saúde. Não fica assim. Aí eu pensei na minha cabeça assim, né? Você podia limpar a casa toda para ela. Aí me deu uma coisa que só dá na gente lá em Belo Horizonte. Aqui na Serra não dá essa coisa. Me deu uma coisa, preguiça. Eu confesso meu pecado essa noite. Me deu preguiça. Naquele dia, a preguiça me venceu. 2 dias se passaram, eu entro no quarto de novo, aquela cara chorosa, olhando assim pro chão da casa, falou assim: amor, a casa está toda suja. Irmão, eu peguei aquela preguiça que me venceu há 2 dias atrás, coloquei ela debaixo do meu pé e limpei a casa todinha. Glória a Deus das irmãs. Eu terminei de limpar. Eu ouvi uma voz assim que derreteu meu coração. E a voz era assim: Senhor, muito obrigado pelo marido que tu me deste. Mas irmãos, às vezes a gente quer relacionamento dando chorro, não está disposto a ajudar a pessoa que está dentro de casa junto com a gente. A gente brinca às vezes com a preguiça, irmão, mas a preguiça é pecado mesmo. Como tem adolescente jovem preguiçoso, gente. Aí, pastor, dá uma preguiça que embaraça a vista. Preguiça de ler, preguiça de orar. Irmão, tem gente que tem preguiça de abrir a boca no culto. Aí a gente fica igual um doido aqui: abre essa boca. Aí você é teológico, ela fala assim: Deus, o meu clamor. Preguiça aí. Eu digo para você que tem uma vida espiritual nova te esperando você vencer essa preguiça de orar. Tem um ministério mais poderoso esperando a preguiça ser rendida debaixo do teu pé. Está na hora da ação. Sacode o teu irmão e fala para assim: está na hora da ação. Tem uma marca de uma pessoa ousada, é a ação. Segunda marca de uma pessoa ousada, que é viver a ousadia de Deus. O ousado, irmão, ele vive acima das desculpas. Ousado é um homem de ação, uma mulher de ação. Em segundo lugar, o ousado vive acima das desculpas. Irmão, se tem uma coisa que é terrível na história humana, é essa palavrinha chamada desculpa. O que é desculpa, Drummond? É transferência de culpa ou de responsabilidade. A pessoa transfere a responsabilidade dela para alguém ou para alguma coisa. Geralmente quem dá desculpa, transfere sua responsabilidade, pode olhar, irmão, que ele não age. A primeira desculpa da história da humanidade foi dada no Jardim do Éden. Quando Deus chegou para Adão,
Adão e Eva tinham pecado, Adão tinha comido o fruto que não era para comer. Deus virou para Adão, Adão falou assim, foi a mulher que tu me deste. Olha sem vergonha. Foi a mulher que tu me deste. Olha, a culpa era da mulher e do Deus que deu a mulher para ele. Deus chega para Eva, e Eva faz assim, foi a serpente, só faltou dizer, foi a serpente que tu criaste. Transferindo a culpa, a responsabilidade. Se deixar, irmão, o ser humano faz isso direto. Por que você não fez? Por causa daquilo outro. Como o ousado é marcado pela ação, irmão, ele não vive dando desculpas. A pior coisa que o ser humano já inventou na face da terra é essa expressão chamada desculpa. Transferir a culpa para alguém ou para alguma coisa. Ah, eu não sou crente que eu deveria ser por causa da minha mãe. Minha mãe é chata pra caramba. Por causa do meu pai, por causa da minha mulher, por causa do meu marido. Irmão, se a culpa de você não viver o cristianismo é de alguém, você rebaixou o cristianismo na altura dos homens. Cristianismo não está na altura dos homens, cristianismo está na altura da cruz. Nenhum homem, irmão, vai determinar como eu e você vamos agir, sabe por quê? Porque o homem que determinou a nossa ação já morreu há 2000 anos atrás e deu sangue por mim e por você. Ousado não coloca a culpa em pessoas. Irmão, eu vou ser rasgado e sincero com vocês. Eu nunca, mas quando eu falo nunca, eu não estou querendo exagerar não, é nunca mesmo. Eu nunca vi uma mulher chegar para mim e falar assim, pastor, ora por mim, que o problema lá em casa sou eu. Nunca vi. É sempre assim, pastor, ora pelo meu marido, que ele é difícil pra caralho. Ô homem difícil, pastor. Ele é complicado. Conheço um pastor em Belo Horizonte, chegou uma irmã para ele e falou assim, pastor, ora para Deus levar o meu marido. Porque crente não fala matar, né? Crente fala levar. Porque levar é mais suave. O pastor olhou para ela assustado e falou, que isso, irmã? Deus levar seu marido? Por quê? Aí ela virou para ele e falou assim, olha só, pastor, meu marido é crente. Se ele morrer, ele vai para o céu. Aí ele vai viver bem no céu e eu vou viver bem na terra. Aí o pastor bem sarrista virou para ela e falou assim, irmã, não vou fazer essa oração não. Vai que Deus entende diferente. Vai que Deus entende que o problema é você. Aí você vai e ele fica. Aí ela olhou para ele e falou assim, aí não. Se deixar, irmão, o problema é sempre do outro. É ele, é ciclano, é fulano. É ele que não me deixa ser o crente. Irmão, isso é desculpa. O pastor no Rio estava aconselhando um casal que estava prestes a se divorciar. Aí o pastor chamou o casal, marido e mulher, no gabinete dele, tirou o do gabinete e foi conversar com a mulher primeiro. Chegou para a mulher e falou assim, minha filha, por que você vai divorciar do seu marido? Não faz uma coisa dessa. Ela virou para ele e falou assim, pastor, acompanha aqui comigo na Bíblia, em Efésios 5. Aqui diz o seguinte, pastor, que o marido ele deve amar a sua esposa. E a esposa deve ser submissa. Pastor, como é que eu vou ser submissa a um marido que não me ama? Como é que ela vai ser submissa a um marido que não ama ela? Peraí, irmã. Tirou ela do gabinete, chamou o marido, virou para o marido e falou assim, rapaz, por que você vai divorciar da sua esposa? Não faz uma coisa dessa. O marido bem teológico, bem falou assim, pastor, acompanha aqui comigo em Efésios 5. Que em Efésios 5 diz o seguinte, pastor, que o marido ele deve amar a sua esposa, e a esposa deve ser submissa ao seu marido. Pastor, como é que eu vou amar uma mulher insubmissa, rebelde? Por um momento o pastor parou, pensou, falou, todo mundo certo. Só que o pastor reparou uma coisa. Só iria praticar a palavra se o outro praticasse a palavra. A mulher só ia se submeter se o marido a amasse. O marido só ia amar se a mulher se submetesse. Ou seja, um só iria praticar a palavra se o outro estivesse praticando a palavra.
Irmão, se você condicionar a sua obediência a Deus à obediência do outro, você pode nunca obedecer a Deus. Deixa eu dizer isso de novo. Se você condicionar a sua obediência a Deus à obediência do outro, você pode nunca obedecer a Deus. Tem gente esperando a obediência do outro. Não, se ele fizer, se ele pedir perdão, eu perdoo. Se ele for orar, eu oro. Essa mulher, quando vai para o banheiro, tem que acompanhar. Peraí, irmão. Se ninguém na serra, no estado do Espírito Santo, praticando a palavra, essa igreja que está diante de mim vai estar praticando a palavra em nome de Jesus. Porque nós não estamos condicionando a nossa prática à prática do outro. A ousadia, irmão, me faz parar de dar desculpa e colocar no outro. A ousadia, por melhor que seja desculpa, irmão, ela deixa desculpa de lado. Se você pensar bem, todo grande homem de Deus na Bíblia podia dar uma desculpa. Uns chegaram a dar e outros nem mencionaram. Uns chegaram até a dar, outros nem mencionaram. Eu queria fazer um exercício santo com você. Vou dizer a possível desculpa que ele podia ter dado. Eu quero que você fale bem alto o nome dele. Ele chegou até a dizer a ela: eu sou velho demais para ter um filho. Quem é, gente? Fala mais alto aí. Abraão. Eu não sei falar muito bem para ir lá falar com o faraó. Ninguém nunca andou por sobre as águas. Por que eu seria o primeiro? Se a gente entrar nessa fornalha aí, a gente vai morrer queimado. Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem uma multidão, eu já estou fraquinha, já perdi muito sangue. Tadinha, essa não tem nome, né, gente? A gente chama ela pela doença. Mulher hemorrágica, alguns irmãos falam assim, não, é mulher do fluxo de sangue. Olha aqui para mim. Olha essa lista que eu te dei. Alguns chegaram a dar, abandonaram elas. Outros nem mencionaram. Agora, irmão, cá para nós aqui, ó, olha aqui para mim todo mundo. Você concorda comigo que as desculpas deles eram boas? Vamos pensar só em Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem falaram nada dessa desculpa, não. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não podiam na oração falar para Deus assim, Deus, a gente não quer ser picanha. A gente vai te negar, tá bom? Porque a gente não quer morrer queimado. Não podia. Irmão, quem de nós não iria entender? Eu fico pensando se a mulher hemorrágica fosse das igrejas do Brasil hoje, irmão, e falasse assim, eu estou muito fraquinha, já perdi muito sangue, não vou no culto hoje não. Ai, mãe, eu te entendo. Fica aí. Ô, gente, a desculpa que você pode dar pode ser muito boa. Pode ser cansaço. Pode ser seus pais, pode ser seu líder, pode ser você mesmo. Mas a ousadia, irmão, chama você a pegar a desculpa, colocar debaixo do teu pé e viver o sobrenatural de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque ou você dá desculpa, ou vive a glória de Deus. As duas coisas você não vai viver. Porque para viver a glória, irmão, você vai ter que agir. E o que paralisa a ação são as desculpas. Se você conhece alguém que vive dando desculpa, você sabe que essa pessoa não faz nada. Irmão, você não entende, eu já tentei isso muitas vezes. Tem gente que usa o passado como desculpa. Fica imaginando a mulher hemorrágica, depois de 12 anos tentando ser curada. Ela falou assim, não vai ser agora com esse homem aí que cura aí que vai ser a minha vez. Já imaginou se a mulher hemorrágica usa o passado como desculpa para não viver o milagre hoje? No momento que ela estava ali? O passado pode explicar como é que você entrou aqui essa noite. Mas ele não precisa determinar como é que vai ser o domingo. Porque o domingo pode ser escrito hoje, ao você se levantar com ousadia, irmão. O passado pode explicar como é que você está aqui hoje. Mas ele não precisa determinar o seu amanhã.
Mas eu estou tentando tanto, Drummond, eu errei. Já errei várias vezes. Quem já errou várias vezes? Aquele de mim. Irmão, eu conheço gente que não quer ser caçador de Deus hoje, porque já tentou fazer isso antes. E pecou, errou, está desistindo de si. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sempre haverá perdão para quem quer andar com Deus. Você já viu pai amoroso, pai babão, com criança pequena? Quem já viu pai babão com criança pequena? Irmão, criancinha pequena, tentando andar. Aqueles pai bem babão, carinhoso, amoroso. A criança toda desequilibrada, tentando andar. Aí ela dá os primeiros passinhos e cai. Irmão, o pai, quando a criança levanta, começa a dar os passinhos, o pai muda até de voz. É ou não é? Vai. Aí essa criança cai. Tu já viu o pai chegar perto dela e falar assim: criança miserável. Não conseguiu, de novo. Qualquer pessoa de 20 anos faz isso, andar. É ruim, hein? O que o pai amoroso faz? Pega o filho pela mão, levanta o filho, dá um espaço e fala assim: tenta de novo, tá aqui, você vai conseguir. Irmão, você está tentando andar e você caiu, tem um pai de amor te levantando aqui essa noite dizendo: tenta de novo, eu tô aqui, você vai conseguir! Aleluia! O amor de Deus nos dá ousadia. O ousado é marcado pela ação. Ele vive acima das desculpas. E terceira e última característica que eu queria falar com você é que o ousado pressiona os seus limites. Abre sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 54. Eu já queria até chamar os músicos aqui no altar, eu já vou terminar. Isaías 54. Se o pessoal dos instrumentos puder sumir os lugares aqui. Isaías 54. Fica comigo, eu já vou terminar. Isaías 54, verso 1. A palavra de Deus diz assim: canta alegremente, ó estéril que não deste a luz. Rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia, alarga o lugar da tua tenda. Amplia, alarga o lugar da tua tenda. E estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Por quê? Diga comigo, por quê? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Olha aqui para mim, irmãos. Um ousado tem ação, vive acima das desculpas. E terceira e última característica que eu queria falar com você é que um ousado, ele pressiona os seus próprios limites. Eu acho lindo esse texto que o profeta Isaías está dizendo: canta estéril. Irmão, a esterilidade não era motivo de canto, mas de tristeza. Mas o ousado tem fé para cantar quando ainda não tem aquilo que ele deseja. A ousadia rompe com o tempo, com o momento que ele está passando. A estéril só tinha motivos naquela época para chorar pela sua esterilidade. Mas ele diz: canta alegremente. Vá além do período que você está vivendo. E ele diz, Isaías fala: alarga
o lugar da tua tenda. Alonga as tuas cordas, fixa bem as tuas estacas. A questão é a seguinte, irmão. É que ele ia pegar a estaca, e a estaca funcionava como uma cerca. Ele ia alargar a tenda, e alargar a tenda é levar os limites mais longe. Alongar as cordas era para que chegasse nas estacas que estavam mais longe, além dos seus próprios limites. Caçadores de Deus, irmãos, são homens e mulheres que estão pressionando os seus limites, a ir além, a ir além. Por que, Drummond, ir além? Por que alargar o lugar da tenda? Por que levar mais longe? O texto explica: porque transbordarás. Sabe por que nessa noite eu estou te chamando a ser ousado? Sabe por que o Espírito Santo está te provocando a ser ousado, irmão? Porque Ele quer transbordar algo sobrenatural na tua vida. Ousadia. Nós temos uma geração cantando: eu quero mais de Deus. Mas a grande questão, irmãos, não é Deus dar mais para nós. A grande questão é se nós vamos dar mais de nós para Deus. Porque o que eu vejo de gente falando assim: Drummond, eu quero mais, mas faz tudo do mesmo jeito, irmão. Minha pergunta para você essa noite é muito séria. Qual é o limite da sua vida de oração? Qual é o limite do seu jejum? Irmão, nós estamos aqui às 10h25. Eu sei que talvez esse seja o limite de pessoas de culto que já passou há muito tempo. Você está olhando para mim e falando assim: Drummond, tá tarde. Já passou do limite de um culto terminar. Ah, irmão, então nós estamos num lugar muito bom, hein? Porque está na hora da gente transpor nossos limites. Seria assustador ver alguém com uma calculadora na mão, somando 2 mais 2, e sempre, lógico, dando 4. Pela 20ª vez, depois ela somar 2 mais 2 e dá 4, ela virar para você e falar assim: não aguento mais, só dá 4. Você olhar para ela e você ia falar para ela: você está doida? Como é que você quer um resultado diferente se você soma os mesmos números? Se você quer um resultado diferente, coloca outros números, faz uma outra operação. E não tem crente que fala assim: eu quero mais de Deus, mas tem 5 anos que ele ora 5 minutos por dia. Tem gente que quer mais de Deus e o culto não pode demorar mais de 5 minutos além do horário que ele está acostumado. Tem gente que quer viver a prosperidade financeira, mas tem 10 anos que ele dá R$2 de oferta, gente. Ah, eu quero ser transformado por Deus. Mas tem anos que ele lê um versículo por semana, um capítulo por semana. Amado, quem determinou até onde você pode ir? Foi você ou foi Deus? Porque talvez você está dizendo: eu só posso orar esses minutos, eu só posso jejuar até esse lugar, eu só posso amar Ele até aqui, irmão. Você está se limitando. Mas quando Deus olha para você, Deus não vê os seus limites. Sabe o que Ele diz? Você tudo pode em mim que te fortaleço, filho. Você pode ir além do que você... Essa igreja vai viver um alargamento, irmão. Eu vou dizer isso de novo: essa igreja vai viver um alargamento. E eu não estou falando só de geografia, eu estou falando de uma realidade espiritual aumentada. Você pode estar no meio de uma tempestade de um problema, irmão. Pedro estava no meio de uma tempestade de um problemaço. Pedro e os discípulos estão na tempestade. Diz a Bíblia que o barco estava sendo açoitado por onda, batendo onda no barco de Pedro. Irmão, a realidade é tão forte que a palavra usada para açoitado
era a mesma palavra usada para uma mãe com um chicote batendo no filho. Com a mãe com a vara batendo, açoitando o filho. O barco de Pedro estava de onda. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Seu barco pode estar apanhando de onda, como o de Pedro estava. Agora cá para nós, irmão. Lidar com barco e tempestade era a vida de Pedro. Eram os limites de Pedro. Pedro estava acostumado a lidar com tempestade no barco. Era a profissão dele. Era o limite dele, era o que ele sabia viver. Eu acho tão forte na descrição desse texto que os discípulos estavam no barco quando viram Jesus andando por sobre as águas. Havia uma lei na época que a morte viria buscar a alma dos pescadores no momento de tempestades. Quando aquele bando de homem barbado viu Jesus nas águas, irmão, não viu Jesus. Eles falaram assim: é um fantasma! Eles achavam que era a morte que estava chegando, mas era a vida que estava chegando. Não é a morte que está chegando perto de você, é a vida que está se aproximando. Pedro está no limite dele, o barco. Pedro ouve Jesus dizer: coragem, sou eu, não temais. O que Pedro fez? Se é o Senhor mesmo, acalma a tempestade. Foi isso que Pedro falou, gente? Sim ou não, irmão? Vocês já me abandonaram? Me abandona não, eu estou terminando. Pedro não disse: se é o Senhor, acalma a tempestade, resolve o problema, não. Se é o Senhor, manda-me ter contigo. Ei, me escute. Amado, você pode estar vivendo uma tempestade, mas chega de chamar Jesus só para acalmar a tempestade. Fala com ele assim: Senhor, me dá uma experiência no meio do problema. Eu quero ter uma intimidade contigo como eu nunca tive. Caçadores de Deus, irmãos, estão querendo ter experiência com Deus no meio das tempestades. Sabe o que eu fico assustado? Que a iniciativa partiu de Pedro de andar nas águas, não foi de Jesus, não. Se Pedro não fala isso, Jesus não teria chamado ele para andar nas águas. Partiu de Pedro, gente. Pega isso aqui. Foi Pedro que provocou Jesus a liberar a palavra. Amado, se você está cansado dos seus limites, do natural, de tempestade, de apanhar de problema, olha para ele e fala: Senhor, eu quero mais de ti, Senhor. Senhor, eu quero ter uma experiência nova contigo. Eu quero viver algo sobrenatural. Irmão, ele não tem problema, ele vai dizer: vem. A cena que eu queria ver. Pedro saindo daquele barco, irmão. Todos os 11 discípulos ficaram. Vai ter discípulo de Jesus que vai preferir o barco. Mas eu estou olhando para homens e mulheres ousados que vão sair do barco, embora alguns vão ficar. Pedro saiu, gente. Diz a Bíblia que ele andou por sobre as águas. Aí o pessimista diz assim: Drummond, conta a parte que ele afunda. Irmão, deixa eu dizer para você. Quando Pedro começou a afundar, Jesus tomou ele pela mão, porque Jesus nunca vai deixar um ousado afundar, irmão. Nós não estamos vivendo tudo que podemos viver como igreja brasileira por falta de ousadia. Saímos do nosso barco, do nosso limite, para viver aquilo que Deus tem. Alguns anos atrás, nós ouvimos um testemunho lá no Carisma, em BH. Eu vou terminar. Testemunho de um adolescente, pastor. Ele começou a sair pelos ônibus de Belo Horizonte pregando. Eu acho que devia ter uns 15, 17 anos no máximo. Ele resolveu com ousadia sair pelos ônibus pregando.
E a pregação do menino era bem simples. Ele pregava que Jesus salva, cura e batiza. Irmão, ele entrou no ônibus lotado. Na frente ele começou a falar, olha, Jesus quer salvar você que está aqui. E começou a falar. Aí lá no fundo do ônibus tinha um homem alto, forte, com um filho pequeno do lado. O homem lá no fundo do ônibus falou assim, ô menino, cala a tua boca aí. O menino abaixou a cabeça lá na frente. Com mais ousadia e intrepidez ainda levantou a voz e falou assim, você que está perdido nesse ônibus, você que não conhece Jesus como Senhor e Salvador, Ele quer te salvar, Ele quer transformar a tua vida. Aquele homem alto, forte, com um filho pequeno do lado, deu outro berro para aquele adolescente lá na frente e falou assim, ô menino, tu cala a tua boca aí. Aquele adolescente abaixou a cabeça mais uma vez, mas com mais intrepidez e ousadia ainda. Ele disse, olha, você que está perdido no seu erro, no seu pecado, Jesus quer te libertar. Ele quer transformar a tua história, Ele quer fazer um milagre na sua vida. E aquele homem alto e forte, pequeno do lado, agora fez uma ameaça. Ele virou para o menino e falou assim, ó, menino, tu cala a tua boca aí, senão eu vou até aí e eu vou te bater. Aquele adolescente abaixou a cabeça mais uma vez. Com mais ousadia e intrepidez ainda levantou a voz dele e falou assim, olha, você que está enfermo nesse ônibus, Jesus quer curar você. Ele quer operar um milagre na sua vida, no seu coração. Ele quer transformar você. Então, aquele homem alto, forte, com um filho pequenininho do lado, pegou na mão do filho e começou a caminhar na direção do garoto para bater nele. Eu não sei aqui em Espírito Santo, mas lá em Belo Horizonte, povo, confusão. Abriu um corredor no meio do ônibus. O povo brasileiro gosta de confusão. Abriu um corredor no ônibus. O pai pegou o filho pela mão e começou a andar na direção do menino para bater nele. No meio do caminho, o filho dele pequeno segurou mais forte na mão do pai, balançou a mão do pai e disse, pai, não bate nele não, que ele é homem de Deus. O pai estava impressionado. O pai dele estava impactado, olhando para a cara do filho, porque o filho dele, gente, era mudo de nascença. Aleluia. Se é para o Senhor, bata mais forte mesmo, irmão. A ousadia vai nos levar a viver milagres de Deus, o sobrenatural dele. Se você crê nisso, fique de pé onde você está. Eu queria fazer um convite, irmão. Eu quero me colocar dentro do convite que eu vou fazer. Eu quero ser um homem de Deus mais ousado. Quem quer ser um homem ou uma mulher de Deus mais ousado? Eu queria que, sem exceção nenhuma, você que está aqui ou está aqui do lado, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu queria orar com você. Não fica na sua cadeira, não. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Feche os seus olhos. Não observe a mim, não observe aos músicos. Feche os seus olhos e levante as suas mãos ao Senhor. E fale com Ele, igreja, fale com Ele. Tem pessoas que estão aqui que já chegaram e acham que chegaram no seu limite. Deus diz não. Não. Talvez você esteja no ministério já tem alguns anos, mas esse ainda não é o limite do teu chamado, do teu ministério. Xarabaraqui soracalabachuri de calabacê. Esse não é o lugar de parar. Alarga a tua tenda.
Isso, igreja, isso. Isso. Pedir e dar-se-vos-á. Deus está dando o renovo que você tanto precisa. Clama a mim, responder-te-ei. Só clama, filho.
Quando Pedro e João chegaram da perseguição do Sinédrio, o Sinédrio disse para nunca mais falar no nome de Jesus. Mas quando esses dois homens perseguidos chegaram na igreja, a igreja, unânime em Atos 4, orou uma oração muito linda com eles. Essa oração era uma oração que dizia: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Uma oração linda de adoração, uma oração em que orava a palavra. Mas no meio daquela oração, a igreja fez um pedido a Deus. A igreja não orou pelo poder. A igreja não falou: Senhor, nos enche de poder. Porque poder já havia naquela igreja. A igreja primitiva em Atos 4 não orou por unção. Porque a unção, o Espírito Santo já havia sido derramado sobre aquela igreja. Eles não oraram: Senhor, nos enche de amor. Não, porque o amor, fruto do Espírito, já habitava dentro deles. Essa noite, nesse lugar, nós vamos fazer como a igreja primitiva. Eles não oraram pedindo poder, unção ou amor, porque isso eles já tinham. Em Atos 4 eles oraram o seguinte: Senhor, concede-nos ousadia para pregar a Tua palavra. Diz a Bíblia que o lugar onde eles estavam tremeu. Houve um terremoto naquele lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo. E nós com ousadia anunciavam a palavra do Senhor. Se você pode, segure a mão desse irmão. Porque como igreja nós vamos fazer como igreja primitiva naquele dia. Feche os olhos. Aperta bem firme a mão desse irmão. E juntos nós vamos ter um clamor diante de Deus: Senhor, nos enche de ousadia. Chegou a hora de romper com medos, chegou a hora de romper com acanhamento, chegou a hora de romper. Chegou a hora de agir, de viver acima das desculpas. É um novo tempo, é um tempo de alargamento. Por isso, segure bem firme a mão desse irmão e levante a tua voz em oração, meu irmão. Ousadia, ousadia. Isso, igreja, isso, ore, ore, ore. Ousadia sobre a igreja evangélica vida. Ousadia, Espírito Santo. Ousadia sobre os líderes, sobre os pastores. É tempo de ousadia, ousadia do Espírito. Ousadia do Espírito Santo. Para ir além, para buscar a Deus além dos limites. Igreja de ousadia, Senhor, de ousadia. Para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, para viver um tempo novo, mesmo que haja tempestade, nós vamos andar por sobre as águas. Oh, Senhor, nos enche do Teu Espírito, Espírito de ousadia.
enche do teu Espírito. Você que não ora em outras línguas, receba. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Ei! Fogo de Deus! Fogo de Deus! Queima-nos esta noite com uma ousadia do teu Espírito para ir além do medo, ir além de nós mesmos. Vem andar nas águas, vem andar nas águas. Nós queremos, Senhor. Nós queremos. Aleluia. Em nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aqui na nossa igreja, nós sempre gostamos muito quando Deus usa uma pessoa de fora para confirmar aquilo que Ele tem falado a nós, por meio de textos, por meio de textos bíblicos, os quais Deus tem falado conosco. E o texto que o pastor Drummond fez para fechamento, Isaías 53, né? É 54. É o texto que nós temos falado esse texto muitas vezes, e muitos pregadores vêm aqui e falam esse texto para nós. Alarga o espaço da sua tenda, firma bem as suas estacas. E hoje, quando ele usou o texto, quando ele falou do texto, eu falei, meu Deus, como é que o Senhor vai encaixar esse texto? E ele começou no verso 1, né? Alegre, ó estéril. E depois ele discorreu no verso 2. E é Deus dando mais uma palavra para nós. Mas para Deus cumprir essa palavra, que a igreja vai crescer, que a igreja vai alargar, a igreja vai conquistar, Deus precisa de um exército de ousados. Um exército de ousados. Pessoas que não olham a sua situação financeira, pessoas que não olham a distância da igreja, pessoas que não olham se a idade que tem, pessoas que não olham se está assim ou se está assado, pessoas que querem ver a palavra de Deus se cumprindo.
Nessa noite Deus mexeu muito comigo, mexeu muito com você. Você não pode, a partir de hoje, ter uma vida cristã como você estava tendo. Você recebeu uma unção nova sobre você. E nós, quando recebemos uma unção dessa, uma palavra dessa, nós não podemos, você não pode esperar que amanhã um anjo te acorde. Que na semana, daqui a 3 semanas, daqui a um mês, vai vir aí o final de ano, vai vir o verão, virão férias. Você começa a olhar, eu queria uma unção como aquela. Essa palavra é a palavra-chave para nós, para você andar a partir de agora. Você tem que agir. Você tem que agir. Você tem que ir no seu lugar. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga para ela: agora é o seu tempo. Agora é o seu tempo, é o seu momento. Você tem que agir. Amém? Você tem que agir, você tem que agir. Agir, desculpas e exceder os seus limites. Esses são os 3 tópicos da mensagem.